E para falar desse tema, nós viemos aqui até a clínica do professor Diego Bertual, que é uma referência quando a gente fala no estado do Paraná sobre acupuntura. Professor, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica. Eu que agradeço a oportunidade aí que vocês estão dando para eu divulgar um pouquinho mais sobre a acupuntura. Vamos falar um pouco, como um todo, assim, o que é essa visão geral da acupuntura? Como é que você vê, você como professor da matéria? Eu vejo que a acupuntura serve para equilibrar o organismo como um todo. Ok. Só que a maioria das pessoas procuram quando tem um problema, e é normal, né? Mas a pessoa está com uma dor ou coisa e tal, eles vão vir procurar para esse problema. Só que a acupuntura trata o organismo como um todo. Ok. Então a intenção nossa, além de ir na queixa principal do paciente, vai nas queixas secundárias para que esse problema da queixa principal também não volte. Então tem um aspecto preventivo também. Então a acupuntura ela trabalha no preventivo e também na parte curativa da patologia. Isso. Então a gente visa, né, lógico, a gente tenta tirar o paciente da crise que ele veio. Por exemplo, está com uma dor ciática lá, não está conseguindo andar. Beleza, a gente vai focar naquilo, mas vai fazer outros pontos para cercar outras questões energéticas que estão em desequilíbrio. O paciente chegou aqui querendo diminuir peso. Então vamos ver como está o metabolismo dele. O intestino não está funcionando, por exemplo. Então vou fazer também alguns pontos para o intestino. Qualidade de sono, é importante o paciente dormir bem. Se não dorme bem, muitas ocorrências bioquímicas ocorrem durante o sono. Então é importante uma qualidade de sono boa. A acupuntura vai também atuar nessa parte. Professor, nós vemos que o homem moderno hoje, a maior queixa dele são as doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão e isso. E muitas vezes a pessoa vira refém e passa uma vida toda à base de medicamento. Sim. Aqui nós não estamos dizendo que você não deve tomar esse medicamento e nem consultar o seu médico, psiquiatra ou psicólogo. Mas a pergunta que eu lhe faço, professor, é o seguinte: a pessoa com o uso da acupuntura, ela pode chegar ao que os médicos chamam de desmame? Sim, tanto é que a acupuntura é indicada nesses processos, tá? Então, como você falou, não é para deixar de fazer o tratamento medicamentoso com o psiquiatra, tal. Só que quando o paciente chegou num platô lá que estabilizou com a medicação e o médico está pedindo para desmamar, a acupuntura é um ótimo auxílio, ele ajuda a fazer o processo de desmame. Tá, então vamos explicar, tem um porquê, né? Tem um porquê. Sim, o que acontece nessa fase? O médico chegou para o seu paciente, né? E disse, olha, vamos começar agora o desmame, que é a retirada gradual do medicamento. Exato. É isso? Exato. O que a acupuntura aliada a isso, o que acontece no organismo que o paciente pode fazer esse desmame de forma bastante sutil, tranquila, sem sentir aquele... Tem um nome, inclusive, né? Que abstinência. Abstinência, é isso, professor? Medicamentosa. Não, pode até não ser exatamente esse termo, mas criam, às vezes, até psicologicamente. Uma dependência. Às vezes fica preocupado quando não toma medicação, fica mais ansioso, estressado quando esquece. Então, pois é. A acupuntura vai atuar nesses casos. O que funciona? O que acontece no organismo quando ministrada a acupuntura, as sessões, que esse desmame é mais sutil, mais tranquilo? Que a acupuntura ela tem um tratamento que visa liberar substâncias de bem-estar. Então, as famosas endorfinas, né? Ok. Então, tem vários tipos de endorfinas, de longa, curta duração, mais para o lado emocional. É como se fosse aquele barato do corredor, ele libera endorfina quando faz atividade física. Okay. A acupuntura é parecido com essa liberação, mas é a agulha. Ela estimula o nosso sistema nervoso central a liberar essas substâncias, as endorfinas. Então, a acupuntura nada mais é que um estímulo de liberar o próprio medicamento que está dentro do paciente. Olha que bacana isso. O professor Bertual é um dos poucos profissionais da área que já foi beber na fonte, né, professor Bertual? Exatamente. Você foi na China já por 2 ou 3 ocasiões, a China que é o berço, né? Sim, da acupuntura, de certa forma, né? Sim. Que foi lá que, né, a base, assim, mais é forte lá. Hoje tem estudos no mundo inteiro, né? Claro. Mas, enfim, é lá que é o início mais bibliográfico, vamos dizer assim. Mais que tem referência, né, de livros antigos. E hoje a acupuntura, que é uma técnica, acredito que é milenar? Sim, mas tem livro que fala 4.000 anos, 5.000, 3.500. Hoje ela é cientificamente comprovada e aceita, inclusive por órgãos de saúde
da maioria dos países. Estou certo, professor? Sim, na verdade é feito em todos os países, assim, a gente encontra acupunturista. Se você procurar nessas redes, mídias sociais, Instagram e tal, tem na Índia, tem China, tem Japão, e tem vários tipos de técnicas, na verdade. Tem uma técnica só japonesa, tem técnicas que foram descobertas só nos Estados Unidos, mas só que daí é difundido através de cursos, coisas e tal. Só que na China eles tem muitas técnicas até que eles seguram um pouco, porque dá para fazer cirurgia, anestesia por cirurgia, com acupuntura. Usando a acupuntura como anestesia. Isso, até quando eu faço eu ministro aula de eletroacupuntura, até eu mostro um vídeo para os meus alunos de uma cirurgia feita na China com anestesia, é uma analgesia profunda, vamos dizer assim. Que interessante, hein? Que interessante. Hoje o homem moderno sofre de muitas dores, né? E o mundo moderno nos trouxe isso, né? Sim. Celular, computador. Hoje a gente não vai nem até a televisão mais desligar, controle remoto. Exatamente. E tem pessoas que trazem a dor crônica por uma vida toda. A acupuntura pode minimizar essa sofrência toda, doutor? É o que mais é procurado, na verdade. Né? Tem muitos pacientes que não querem tomar remédio medicamentoso para a parte dolorosa. Tem muitos pacientes que não gostam de tomar remédio. Né? Mas não estou dizendo da psiquiatria, mas para dor. Sim, claro. Para dor sobrecarrega estômago, rim, fígado, coisa e tal. Então tem muito paciente que não quer tomar medicação. Cura uma coisa e se traga outra. Exatamente, muitas vezes. Né? Entendi. Então querem algo mais complementar, mais natural. Então, com certeza, quem tem dor crônica, dor aguda também, qualquer tipo de dor, e não precisa ser física, né? Pode ser dor de uma gastrite nervosa, pode ser um problema respiratório. Me permita, professor, é claro que vamos respeitar que cada organismo tem uma resposta. Isso para todo e qualquer tipo de tratamento. Perfeito? Certíssimo. Mas pela tua expertise já de muitos anos de consultório, é possível o alívio de uma dor que uma pessoa traz já há muitos anos, já na primeira sessão, dependendo de cada caso, professor? Sim. Você já teve esse relato? Já aconteceu de uma sessão já melhorar muito, alguns pacientes 100%, não são todos, é difícil, não é que é difícil, cada um responde de uma forma, tá? Mas enfim, geralmente na primeira sessão tem que sentir um alívio parcial, pelo menos ir embora melhor do que chegou. Ok. Eu até brinco um pouco, a minha tia Emília, quando nós éramos crianças, sabe? Chegava lá em casa e falava para minha mãe, a dona Iracema, ô dona Iracema, tô com uma dor nos quartos. Sim. E ela era vendedora de Avon, andava com aquela sacolada, vendia, vivia com a dor nos quartos, que até hoje não sei o que é os quartos, viu, professor? Hoje minha tia Emília continua vendendo toalha, chinelo e Avon, mas só que lá no céu. Brincadeira à parte, pessoas que sofrem dessas dores de carregar peso, que trabalham com isso, é possível resolver aqueles lombares, ciático, através das sessões de acupuntura? Sim, a maioria das profissões, por exemplo, o dentista, né? Fica muito inclinado com o tronco rodado, pessoas que carregam peso para entregar mercadoria. Ok. Na verdade, motoristas de aplicativo. Exatamente, fica muito tempo dirigindo e às vezes fica mais apoiado um lado que do outro, daí pega um pouco do quadril. E é o próprio estresse do trânsito. Tensão nervosa. Que o motorista lá passa, e a acupuntura, tem muitos pacientes que chegam a dormir nas sessões. Que coisa. Ninguém merece viver com dor, né, professor? Deus livre. Dor é algo que tira a vontade de viver, né? Exato, fica nervoso, irritado. Fala pra gente dessa orelha aqui, dessa pavilhão auricular. Isso. Na verdade, a auriculoterapia, a acupuntura auricular, né, é um tipo de técnica de acupuntura feito com pontos na orelha. Okay. Então, cada região da orelha representa uma parte reflexo do nosso corpo. Por exemplo, a parte inferior é mais relacionada à cabeça, vamos dizer assim. A parte interna, órgãos e vísceras. A parte mais externa, membros superiores e inferiores. Então, seria bom dizer então que é o nosso organismo em miniatura? De certa forma? De certa forma, tem pontos reflexos de todo o nosso organismo. Porque a gente vê muitas vezes algumas pessoas que participam de sessões de acupuntura e depois levam para casa isso,
aqueles pontozinhos na orelha, que inclusive tem aqui, né, professor? O que é isso aí, esses pontozinhos na orelha? Esse aqui vai fazer a função da sementinha de mostarda ou do cristal, tá? Então parece uma taxinha, né? Que eu tiro da espuma e coloco no ponto reflexo. São microagulhas, é isso? Isso, 1 milímetro e meio. Ok. Então daí você coloca o micropore atrás do ponto para não cair tão fácil. E o paciente vai com as agulhas para cá. Então deixa eu entender, ele vem aqui na clínica, faz a sessão de acupuntura e depois coloca isso aqui no pavilhão auricular, é como se fosse a sequência, um processo continuado. Isso, é uma forma de fazer com que o tratamento prolongue e seja mais efetivo. Eu misturo técnicas que eu aprendi lá na China, aqui no Brasil mesmo, vários cursos que eu fiz. Então, eu complemento com várias técnicas, a auricular é uma. Então eu faço a eletroacupuntura, que é outra, que depende da frequência que coloca no aparelho, você libera substâncias de bem-estar. Bom, você faz uma anamnese, dependendo cada caso é o caso. Isso aqui é bem interessante, né? Nós vimos muito nas Olimpíadas, nos esportes, os atletas usam muito essa ventosa, né? Depois fica aquelas marcas, né? Exatamente. É como se fosse na verdade é a ventosa. Essa aqui até eu adquiri agora há pouco, até para os pacientes, as mulheres, né, que gostam. Porque fica aquela marca roxa, então é uma forma de coração. Um coraçãozinho. Um coração. Então, mas nada mais é do que a ventosa mesmo, num outro formato. Mas serve São estímulos? É um estímulo para oxigenar mais a musculatura, tirar a tensão muscular. Pode até ser feitos em pontos de acupuntura que estão com, vamos dizer assim, com energia parada. Então ajuda a melhorar o processo. Professor, o que é esse aparelho aqui? Esse é só a caneta do laser, tá? Então é um laser que é um pouquinho maior, que eu pego uma região maior da dor. Então eu posso fazer o laser infravermelho, que é mais usado para problemas mais profundos de dores em geral. Então, em vez de ser só a canetinha, ponto por ponto, dá para fazer, agora tem uns lasers com essa área maior, que pega uma região maior. É bom para a pessoa que não quer agulha, né? É uma opção. Também. É uma opção, né? Criança, olha só. Professor, eu não posso me furtar de tocar num assunto que nós ainda estamos vivendo a questão da Covid e agora suas diversas cepas, né? Delta e agora o Omicron, enfim. E, bom, meu pensamento, nós vamos ter que conviver com esse vírus, né? E vírus está aí no ar, enfim, né? E agora tem a outra questão da gripe também, né? Que está cometendo aí vários estados, enfim. Por que eu toquei nesse assunto aí? E quanto mais nós tivermos nosso corpo com a imunidade em alta, a probabilidade do nosso corpo adoecer, ou até mesmo contrair o vírus, mas ter menos efeitos, é interessante. Como é que a acupuntura pode melhorar a nossa qualidade de vida em termos de imunidade? A acupuntura também tem o efeito preventivo e tem o efeito de melhora da imunidade mesmo. Tem pontos para isso. Geralmente é relacionado ao meridiano do pulmão, que é responsável pela parte imunológica na medicina chinesa. Não é só ele, né? Mas é um dos. Então, fazendo isso, você previne, o teu corpo fica mais forte. Por que acontece algumas vezes na mesma família, pessoas pegaram Covid e conviveram e outras pessoas que estavam no mesmo ambiente não pegaram? Então, às vezes, energeticamente, ou até a parte imunológica, ou até a parte da pessoa em si, é um pouco mais forte e, às vezes, nem tem tanta explicação, mas a acupuntura em si, ela ajuda esse processo. Então, mesmo pós-Covid, a pessoa que... Pós-Covid, olha só. Eu já atendi muitos pacientes que tiveram ficaram acamados. Sequelas respiratórias. Exatamente. E eles relatam uma diferença exorbitante na parte respiratória. Olha que bacana isso. Essa informação é muito preciosa, hein, professor Bertol? Sim. Né? Melhorar a qualidade de vida pós-Covid, para quem contraiu o vírus aí, já está bem, mas reclama ainda da parte respiratória, que já não voltou mesmo. Então, é interessante uma sessão, algumas sessões de acupuntura? Sim, e é bem procurado. Agora, o pessoal está sabendo, né? E hoje eu faço muitos pacientes que pós-Covid, né? Então, tem um aspecto preventivo para tentar não pegar, e se pegar, tem um aspecto para melhorar a qualidade de vida. Isso aqui deve ser o aplicador da ventosa, é isso? Coloca aqui na ponta e suga o ar. Isso. É isso, professor? Ele vai sugar. Tem como fazer ventosas de fogo, né?
mas... Ah, é? É a mocha, que eles chamam? Não, é uma ventosa de vidro mesmo. De só vidro. Que você coloca o fogo e já coloca imediatamente no paciente. É um pouquinho diferente dessa. Tem um filme, né? Acho que é o Karate Kid. É isso? Não, Karate Kid. Que onde lá o chinês faz lá uma... né? Coloca fogo assim dentro do vidrinho e tira a dor do seu lutador. É mais ou menos isso, professor? É isso. É isso? É isso. Mas só que esse aqui é uma forma de fazer com vácuo, né, do aparelhinho. Bacana. Mas aquele outro é para faz com vidro mesmo, com fogo. Que fantástico, hein? Uma técnica milenar, sempre atualizada e trazendo aí mais saúde para homens e mulheres de geração em geração, hein, professor? Sim, que bacana. E sempre vai evoluindo, tem pesquisa, sempre está saindo pesquisa nova, que é bom, né? Tem equipamento novo, laser, tipos de lasers novos. Bacana. Então tem muita coisa ainda para ser conhecida que a gente não sabe. Maravilha. Ainda. Bom, então tá aqui a nossa dica de 2022 para você que quer ter um corpo mais saudável, mais robusto e viver com toda o esplendor, né? Nós vemos nesse mundo para viver, mas viver em abundância, né, professor? Exatamente. Em abundância. Então aqui na tela nós vamos colocar os contatos, né, as redes sociais, para que você possa conhecer um pouco mais o trabalho do professor Bertual. Como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais, professor? Como é que está no Instagram? No Instagram está Acupuntura Curitiba Diego Bertual. Se colocar Acupuntura Curitiba Diego, vai certamente sair nas redes sociais aí. Ok. Tem o site acupunturacuritiba.com.br e daí tem um link para o WhatsApp, então maravilha. Colocar Acupuntura Curitiba Diego Bertual, o Diego vai aparecer lá facinho. Bom, tá aí a nossa dica para você, informação é poder, né? Então tá aqui, nós estamos apresentando mais uma vez esse trabalho fantástico do professor Diego Bertual, professor dessa matéria muito interessante. Professor, muito obrigado por nos receber, viu? Eu agradeço, sempre à disposição, estamos aí para divulgar nosso trabalho e ajudar as pessoas. Perfeito.